Hoje é 4 de junho de 2021, são 9 horas e 30 minutos. Semana passada, este escriba ficou impressionado com o feriado que viria, porque lhe disseram em casa que seria o dia do trabalho remanejado de uma época pretérita para agora, por meio de decreto municipal ou coisa parecida. Então este velho marinheiro da advocacia criminal ficou muito impressionado com o dia do trabalho. Foi uma assessora lá em casa que o disse. E, na verdade, não seria o dia do trabalho coisa alguma, seria Corpus Christi, um feriado católico, apostólico, romano, no qual feriado, ou nos quais feriados, o Brasil é pródigo. O escriba não brinca com essas coisas porque estudou em colégio marista, depois em colégio jesuíta, e mesmo que queira se livrar, no primeiro colégio ele tem uma vinculação atávica com Nossa Senhora. Esse escriba é fidelíssimo de Nossa Senhora, que de vez em quando resolve uns problemas sérios para o escriba. E depois, este velho escriturário de direito penal tem também o auxílio da Companhia de Jesus, porque terminou os seus estudos lá pelas plagas do Rio de Janeiro, num colégio de jesuítas. Dentro desse conceito, o escriba tem dupla proteção, Nossa Senhora de um lado e os jesuítas do outro lado. E precisa pedir escusas, evidentemente, porque o feriado não era o dia do trabalho remanejado. Mudaram o Corpus Christi. Mudaram a comemoração católica correspondentemente ao dia da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Isso lembra ao escriba uma racionalização muito profusa no campo do direito penal. Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas da Santíssima Trindade. Ego, superego, id. Sigmund Freud. Percebam que, com voltação curiosa, este escriba inventou ou sequenciou em algum jurista probo, honesto, digno e imaginativo. Pai, Filho e Espírito Santo. Ego, superego, id. Sigmund Freud. Aqueles que se derem ao esforço que este escriba hoje não faz correspondentemente ao estudo e disseminação da dogmática penal, podem com certeza fazer esse tipo de convolução ou de analogia. Pai, Filho, Espírito Santo, ego, superego, id. De repente, Sigmund Freud, que era judeu, praticante, quiçá, este escriturário não foi verificar na vida de Freud, tem um calhamaço desse tamanho sobre Sigmund Freud, inclusive no sentido de que o grande patriarca da psique humana tinha um outro amor,
tinha a mulher muito querida, assim, que se dava ao consumo do chá de ópio. Naquela época, naquele tempo, o chá de ópio, antes da descoberta da cocaína, era muito usado na Viena antiga. Chá de ópio dava uma perquisição qualquer da mente humana no infinito espiritual. Mas não se perca o começo da crônica. Este antigo escriturário de direito penal briga assim para não perder o foco. Não se pode perder o foco. E o foco diz sim com a transmudação do feriado de Corpus Christi. O feriado começa a ficar movediço nesse país. Aliás, o Brasil tem tudo. Num movimento sacramentalmente extravagante. Nós mudamos os feriados conforme a nossa vontade ou a nossa conveniência. Não se sabe o que acontece lá em cima das nuvens. Se os santos e anjos, São Pedro, apóstolo, se fica aborrecido com isso aí, mas é coisa a ser cuidada. Mais tarde, no transcendental. Portanto, o povo que vê e ouve este escriturário fazer suas crônicas, receba as desculpas deste velho poetastro. O feriado era de Corpus Christi, não era o dia do trabalho. Aliás, no dia do trabalho não se trabalhou, o que também é um paradoxo no país. Este antigo escriturário de direito penal prefere não falar mais do presidente da República. Não cuida mais desse moço. A extravagância do comportamento desse rapaz é tão pululante que não mais merece ser cuidada. Os outros, os analistas, os psicólogos, os juristas de ocasião, os psiquiatras, enfim, que abram os alfarrábios de medicina da psique e tentem encontrar um lugar para Jair Bolsonaro. Este escrivão de direito penal não quer mais falar nele, perder tempo com ele. E, na verdade, o escriba estava pensando seriamente em fazer uma crônica também muito séria, respeitante à transmudação do nosso direito penal, tendo assim uma certa preocupação com a chamada defesa social, que vem ressurgindo por aí. Eu, Paulo Sérgio, estava de preocupação em preocupação, tentando encontrar uma analogia com a chamada Nouvelle Défense Sociale de Filippo Grammatica, Marc Ancel e outros. E quando pensou em Marc Ancel, a imagem desse eminente jurista, penalista francês, lhe apareceu na cabeça com uma certa dose de familiaridade, não a imagem do jurista como tal, não, mas a personificação da criatura em si. E, de repente, este
escrivão de direito penal, não se assustem não, porque há racionalidade nesta crônica. Se lembrou de que no domingo, talvez, hoje é sexta, um desses 3 dias anteriores da semana, lendo o Estadão, o Paulo Sérgio se pôs vendo uma página que diz com alimentação em si, receitas diversas, vinhos, condimentos opíparos, há aqueles que se alimentam pelo ventre, outros se alimentam pela boca, outros se alimentam pelo cérebro. O Paulo Sérgio viu alguma coisa correspondente à iguaria chamada pato com tucupi. Pato com tucupi. O que tem pato com tucupi com Marcancel? Tem sim. Tem sim, porque o Paulo Sérgio estava a ler o jornal Estadão e se lembrou de que o Paulo Sérgio está com 85 anos, lá pelos idos de 1985. Este criminalista, com grande inveja do que era, começava a amadurecer razoavelmente bem para o direito penal. Era uma esperança que se desfez, porque hoje em dia o Paulo Sérgio inventa mais do que estuda, como Adriano Suassuna. Adriano Suassuna, naquelas espiritualizadas entrevistas que dava, magnificamente ditas, ele era feio, mas se tornava bonito à medida em que ia começar a falar. O Adriano Suassuna, quando interrogado, dizia: eu minto um pouquinho. Esse velho escrivão de direito penal se recorda também de um grande amigo que teve, Adalto Soanes. Era desembargador, o Adalto, mas também não se preocupava muito com a exatidão em matéria de relato de fatos, não. Para Adalto Soanes, meio século a mais ou meio século a menos na descrição da história não fazia, ou meio século a mais ou a menos, não fazia grande diferença. Então, Adriano Suassuna dizia: eu minto um pouquinho, eu fantasio um pouquinho. Esse escriba, às vezes, coloca uma dose qualquer de imaginação na dogmática penal. Ela fica mais interessante, menos rude, menos sanguinolenta, menos fosca, e ganha um pouco de vida na descrição das particularidades, na descrição dos fatos. Então, o que tem o pato com tucupi, com a Nouvelle de France Sociale, tem. Em 1985, por ali, Marcancel esteve no Brasil. Homem forte. Este escriba se lembra dele. 1985 para 2020. 2020 com mais 15. São 35 anos, faz 35 anos. Marcancel veio ao Brasil, sim, esteve em São Paulo. Convidado, quiçá, pela
Procuradoria-Geral do Estado. Quem era a diretora do Centro de Estudos? Dionis Tamato, Leite Fernandes. Marco Ancel passou por aqui e fez uma palestra onde Marco Ancel fez uma palestra na Ordem dos Advogados, a convite nosso. Nós de vez em quando fazemos isso, nós contrabandeamos o jurista que vem para outro compromisso, encostamos nele e o convidamos a falar aqui, ali ou acolá. E Marco Ancel esteve no Brasil, veio a São Paulo, sim, e nos fez uma palestra. Ele, que era adepto, sequaz ou discípulo ou copartícipe de filipogramática, aquela gente toda que deu origem, inclusive, ao Código Penal francês vertente, com as modificações de estilo. E Marco Ancel veio a São Paulo, sim, e falou para os penalistas paulistas, era preciso fazer a saudação àquele penalista francês, filho de juiz, inclusive, e se procurou quem fala suficientemente bem o francês para poder saudar Marco Ancel naquela língua romântica tão bonita. O francês tem uma língua muito amorosa, diferente do alemão. O alemão, o Paulo Sérgio tentou estudar alemão há uns anos atrás. De vez em quando procurava impressionar aqueles que o ouviam dizendo algumas palavras em alemão. Mas o alemão é uma língua dura, áspera, ácida, que os filhos deste escriba procuram amenizar com um pouco do espanhol, que então sim, todos nós falamos muito bem porque somos descendentes de espanhóis. O alemão, quando fala em amor, em romance, em paixão amorosa, se a memória do escriba não falha, diz mais Schatz. O francês não. O francês é mon amour, ma belle, ma petite Marguerite, je t'aime, ma belle. Muito diferente de mais Schatz dos alemães. E por que o escriba está dizendo isto sem perder o foco? É porque se procurou na intelectualidade paulista quem seria portador de um francês tão puro que pudesse saudar Marco Ancel. E surgiu a figura queridíssima do meu amigo contemporâneo, um dos poucos herdeiros do passado, porque a semana que findou marcou tristemente a morte de Eduardo de Carvalho Tess, nosso companheiro, quiçá, de idade, meu e de Ives Gandra. Os velhos marinheiros estão a partir. Eduardo Tess partiu, sim, e a nossa tristeza, as nossas condolências a Eduardo de Carvalho Tess, que tem missa de sétimo dia
a se realizar ou no meio desta semana ou no começo da semana próxima. Mas, voltando a Ives Gandra da Silva Martins, o escriba foi encontrar Ives e lhe pediu, e sugeriu, implorou até que fosse saudar Marc-Ancel. Ives foi, manifestação preciosíssima, com um francês muito puro, muito gostoso, muito bonito. E de lá, Marc-Ancel, vem agora a relação de Marc-Ancel, de Filippo Grammatica, da Nouvelle Défense Sociale, com aquilo que o Paulo Sérgio leu no Estadão há uns 3 dias atrás, com o pato com tucupi. Marc-Ancel quis experimentar pato com tucupi. E foi levado a um restaurante maranhense, se a memória deste escriba não falha, e lhe deram lá pato com tucupi. E aquilo quase antecipou, em 5 anos, a morte de Marc-Ancel, que se foi em 1990, se a memória deste escriba também não falha, porque nós tivemos que interná-lo. Se também esta percepção intelectual deste escriba não o faz esquecer, tivemos que interná-lo, levá-lo ao pronto-socorro das clínicas, qualquer coisa nesse sentido. Marc-Ancel comeu sim o seu pato com tucupi, cuja receita vai abaixo, e passou lá umas horas muito difíceis no pronto-socorro a livrar-se daquela alimentação que é indigesta para o francês. Dentro desta perspectiva, vamos terminar a crônica de hoje falando em Marc-Ancel, sim, em Ives Gandra da Silva Martins também, na dogmática da Nouvelle, na nova doutrina de defesa social. Vamos falar do Museu de Ipiranga, que recebeu a visita também daquele penalista francês excelso, dos condimentos da nossa alimentação, que é muito extravagante para quem vem nos visitar assim, surpreendentemente, tentando provar as nossas comidas. E vamos, no fim das contas, pedir desculpas, sim, porque confundimos o dia de trabalho, o dia do trabalho, com o dia de Corpus Christi. A culpa não é nossa. A culpa é daqueles que modificaram a comemoração, inclusive de uma figura principesca ou deificante, que pontifica, inclusive, nos céus do Brasil, pedindo desculpas por não poderem os anjos e santos colocar juízo na cabeça do presidente da República. E com isto, vamos ao trabalho. La nave va!